Começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Depois de 2 meses afastado da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha renuncia ao cargo, mas continua deputado. Relatório que recomenda a anulação da votação no Conselho de Ética do processo contra Cunha vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. E você vai ver também. Comissão especial aprova parecer que retira da Petrobras a obrigatoriedade de participar da extração de petróleo da camada pré-sal. Plenário rejeita a urgência para votar a renegociação das dívidas dos estados e aprova a verba para o combate ao Aedes aegypti. Imposto único sobre movimentação financeira no lugar da tributação da produção e dos salários. Comissão de Finanças debate reforma tributária socialmente justa. Depois de 2 meses afastado da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Eduardo Cunha renunciou ao cargo na tarde da última quinta-feira. A repórter Mariana Monteiro mostra como foi. O microfone ainda falhou antes que o então presidente afastado começasse a ler a carta de renúncia. Resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores. Somente a minha renúncia poderá pôr fim a essa instabilidade sem prazo. A Câmara não suportará esperar indefinidamente. O agora ex-presidente, que por enquanto manteve o mandato de deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro, enumerou projetos provenientes do governo e dos deputados da casa que ele levou a plenário e foram aprovados. E disse que sofreu perseguições por causa das pautas que adotou como presidente. Estou pagando um alto preço por ter dado início ao impeachment. Não tenho dúvidas, inclusive, que a principal causa do meu afastamento reside na condução desse processo de impeachment, da presidente afastada. A carta também tratou do processo contra Cunha no Conselho de Ética, onde o deputado disse também sofrer perseguição. Continuarei a defender a minha inocência de que falei a verdade. Eduardo Cunha se emocionou por 2 vezes durante a leitura da carta. Quero agradecer ao meu partido e a todos os deputados que elegeram o primeiro turno em fevereiro de 2015. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Quero agradecer especialmente a minha família, de que os meus algozes não tiveram o mínimo respeito, atacando de forma covarde, especialmente a minha mulher e a minha filha mais velha. Uso a minha família de forma cruel e desumana, visando me atingir. Desejo sucesso ao presidente Michel Temer e ao futuro presidente da Câmara dos Deputados. A carta de renúncia foi lida pelo primeiro secretário, Beto Mansur, logo após Cunha deixar a Câmara. E a quinta-feira, que começou tranquila, terminou dando lugar a várias negociações para se chegar a nomes viáveis para substituir Eduardo Cunha naquela cadeira. A Câmara, perdeu um grande presidente de pauta, um grande presidente regimentalista, né? Que as coisas estavam andando com o presidente Eduardo Cunha estava andando. Ele está preocupado em tentar influenciar na eleição do novo presidente da casa, de forma a eleger alguém simpático a ele que possa, de alguma forma, beneficiá-lo quando o seu processo chegar ao plenário da Câmara. E as articulações pela eleição do novo presidente da Câmara se intensificaram após a renúncia de Eduardo Cunha. Qualquer deputado pode se candidatar ao cargo, como mostra o repórter Marcelo Westphalen. Após a renúncia à presidência feita pelo deputado Eduardo Cunha, o presidente interino da Casa, Valdir Maranhão, convocou eleições para o dia 14 de julho. O ato de convocação foi lido em plenário na última quinta-feira. Após uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes, foi anunciado que a data seria antecipada para o dia 12 de julho, terça-feira. Mas o presidente interino da Câmara afirmou que não reconhece a decisão do Colégio de Líderes e reafirmou que a eleição será realizada como havia anunciado antes, próxima quinta-feira.
Para a eleição acontecer, é necessário que a maioria dos 513 deputados estejam presentes em plenário para efeito de quórum. A eleição será secreta, com voto eletrônico e conduzida pelo presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão. Caso um candidato obtenha metade mais um dos votos dos deputados presentes, o novo presidente será eleito em primeiro turno. Se não, haverá um segundo turno entre os dois mais votados. Neste caso, bastará a maioria simples dos votos para eleger o novo presidente da Câmara. Quem for eleito vai exercer um mandato de pouco mais de 6 meses, já que no ano que vem, em fevereiro, novas eleições estão previstas. O recurso apresentado pelo deputado afastado Eduardo Cunha segue na Comissão de Constituição e Justiça. O relator pede que se anule a decisão do Conselho de Ética pela cassação do mandato de Cunha. No parecer, que deve ser apreciado nesta terça-feira, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, recomenda que se realize uma nova votação no Conselho de Ética. No recurso, Cunha diz que não teve direito à defesa antes da apresentação do parecer do relator, deputado Marcos Rogério. Argumenta ainda que o relator não poderia ser de um partido do mesmo bloco parlamentar da agremiação de Cunha. A defesa também questiona o fato de não terem sido realizados os chamados encaminhamentos dos votos dos líderes dos partidos. E também questiona a suposta parcialidade do presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo. O relator Ronaldo Fonseca não considerou nenhum desses pontos fortes o suficiente para anular o processo do Conselho de Ética. Mas outro argumento foi acatado, o que diz respeito ao procedimento de votação do parecer final. Ali, os deputados foram chamados um a um ao microfone para dar seu voto. O relator concordou com Eduardo Cunha que a votação deveria ter sido pelo painel eletrônico. Chamada nominal de deputado é números clausos, é taxativo no regimento. Nós só podemos fazer por 3 possibilidades. A primeira é se o painel eletrônico estiver com defeito. Segundo, para iniciar um processo crime contra o presidente da República e vice-presidente e ministro de Estados em crimes comuns. E terceiro, para instaurar também um processo crime de responsabilidade contra o presidente, vice-presidente e ministro de Estados. Quando há acordo unânime para definir o método de votação, o acordo unânime sempre prevalece sobre o regimento. Todas as semanas acontece isso no plenário da Câmara. Todas as votações sobre matéria de urgência em que há unanimidade não são nominais. E o regimento manda que sejam feitas nominalmente. E, no entanto, o acordo unânime permite que elas não sejam feitas nominalmente. O próprio relator admitiu que foi unânime a adoção do sistema nominal de chamada. Portanto, não há nada de antirregimental. O relator argumentou ainda que a chamada nominal provocou o efeito manada na votação. Ou seja, o voto de um deputado teria influenciado o de outros. É claro que, ao determinar esse sistema de votação, o presidente tomou mais uma decisão equivocada, com o objetivo de modificar, de pressionar o resultado que poucos sabiam até aquele momento. Não houve efeito manada. O próprio Vladimir já disse que decidiu o voto dele antes e, aliás, não só disse, como mensagens trocadas por celulares mostram ele anunciando 1 hora antes de começar a votação qual seria o voto dele. No Conselho de Ética foi aprovada uma mudança na escolha de substitutos nos casos de renúncia de membros titulares do colegiado. De agora em diante, quem assume a vaga deixada pelo titular é o suplente, indicado pelo partido. Os membros do Conselho de Ética têm um mandato que vale por 2 anos. A substituição de integrantes só é feita em caso de morte ou renúncia. Essa regra vale para os 11 titulares e para os 11 suplentes do colegiado. Mas, atualmente, os membros titulares do Conselho que renunciavam à vaga não vinham sendo substituídos pelos suplentes do mesmo bloco partidário, e sim por deputados que nem faziam parte do Conselho, com base em indicações de líderes partidários. Para garantir que os suplentes não sejam ignorados, o Conselho aprovou uma nova regra deixando claro que só os suplentes podem substituir membros titulares. O deputado Sandro Alex foi o relator da proposta. Com a renúncia ou a morte de um titular, automaticamente o suplente
acabar ascendendo, até porque ele tem um mandato, e assume a titularidade, cabendo ao líder do partido indicar um novo suplente. Desta forma, nós avançamos no Conselho de Ética para evitar qualquer tipo de manobra que possa ocorrer. O deputado Laerte Bessa concorda com a mudança e lembra que a nova regra só vai valer para as futuras mudanças no colegiado, não alterando a composição atual do Conselho. Mesmo assim, o parlamentar achou mais seguro apresentar um voto em separado para reafirmar a não retroatividade da decisão. Eu coloquei a minha posição em voto separado, mais para preservar a minha situação atual. Que eu cheguei aqui no Conselho de Ética substituindo um colega indicado pelo líder do meu partido. Na semana que passou, o plenário rejeitou a urgência para votar a renegociação das dívidas dos estados com a União e retirou a urgência da análise do pacote anticorrupção. Os deputados aprovaram 2 medidas provisórias. Uma delas garante mais recursos para o combate ao mosquito transmissor da dengue. A repórter Paula Bittar acompanhou. No comando dos trabalhos, o deputado Jacobo leu mensagens em que o presidente interino Michel Temer pede a retirada da urgência de uma série de propostas contra a corrupção enviadas pelo governo ainda na gestão da presidente afastada Dilma Rousseff. Os deputados também discutiram outra urgência apresentada para agilizar a votação da proposta que renegocia as dívidas de estados com a União. E a urgência acabou sendo rejeitada. Começou a entropia da base de Michel Temer. É uma derrota emblemática de Michel Temer. É a primeira grande derrota do governo provisório de Michel Temer. Não é uma derrota do governo Temer. É uma derrota do Brasil. Todos os governadores, indistintamente, de todos os partidos políticos, precisam da renegociação da dívida. Os deputados aprovaram um projeto que transfere para a Justiça Militar o julgamento de crimes cometidos contra civis por militares das Forças Armadas durante a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Isso é jogar as Forças Armadas contra a população. Isso é um erro grave que está sendo cometido. Em combate, soldado meu vivo não senta em banco de réus. E ponto final. Estamos em combate. Outra medida provisória aprovada muda regras tributárias e de controle de dopagem para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A proposta determina, por exemplo, a criação da Justiça Desportiva Antidopagem e estabelece competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, como conduzir os testes e fazer a gestão dos resultados. Então vai ser o controle de doping do Brasil, mas adequado às normas do exterior, quer dizer, as normas internacionais. Os deputados também aprovaram a medida provisória que destina 420 milhões de reais para o combate à microcefalia e ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A maior parte do dinheiro vai para a compra de repelentes para grávidas atendidas pelo programa Bolsa Família. A gente está estimando a proposta que veio arredondando 200 mil gestantes que poderão ter essa proteção a partir do momento que detectar a gravidez, que muitas vezes é no 2º, 3º mês, até o final. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Comissão de Trabalho debate mudanças na CLT, a consolidação das leis do trabalho para incentivar o emprego. Fundo que pretende facilitar o acesso à leitura em discussão aqui na Câmara vira tema de debate na Festa Literária Internacional de Paraty. É só um instante. No final do ano passado, a revisão da meta fiscal do governo, prevendo um índice negativo de 30 bilhões de reais, ajudou a derrubar a credibilidade do Brasil. Há 3 meses, o governo Dilma Rousseff enviou a revisão da meta ao Congresso, prevendo um déficit de 65 bilhões de reais. Depois, o presidente interino Michel Temer enviou uma proposta com déficit ainda maior, de 170 bilhões de reais. E a promessa para 2017 não é muito melhor. Por que esses números pioraram tanto? Alguns especialistas dizem que é realismo fiscal. Outros dizem que é previsão correta do déficit para evitar uma tentação de recorrer a manobras controversas como as pedaladas fiscais para esconder ou maquiar a situação. O Expressão Nacional vai debater tudo isso na próxima segunda-feira a partir das 9 da noite.
Não deixe de participar pelo 0800 619 619, pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou Twitter @xnacional. Te espero lá. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o pedido de um grupo de parlamentares do PSDB, PTB e PSC para garantir a instalação da CPI da UNE, a União Nacional dos Estudantes. O ministro entendeu que não cabe intervenção do Judiciário numa questão que deve ser resolvida politicamente pela Câmara. Na comissão especial do pré-sal foi aprovado o relatório do deputado José Carlos Aleluia, que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. A proposta agora segue para o plenário da Câmara. Atualmente, a lei determina que a Petrobras participe como operadora de todos os campos do pré-sal, com no mínimo 30% dos investimentos dos consórcios de exploração. O projeto de lei aprovado na comissão especial altera essas regras e desobriga a empresa de participar da totalidade de projetos na área. De acordo com o texto, a Petrobras poderá escolher em quais empreendimentos vai participar. A oposição afirma que o projeto vai retirar parte dos recursos do pré-sal que devem ser destinados à saúde e à educação. Além disso, vai enfraquecer ainda mais a Petrobras. Você tirar a Petrobras de operadora é você ampliar o interesse privado em detrimento do interesse público, porque você diminui a capacidade de fiscalização do poder público em relação àquilo que é produzido como petróleo. E mais do que isso, você enfraquece ainda mais a Petrobras num período de crise, num período de baixa do preço do barril de petróleo. Vai permitir mais investimento, mais emprego, mais recurso para a educação e facilita a vida da Petrobras. Melhora as condições de recuperação da Petrobras. Não é por outro motivo que durante a votação as ações da Petrobras subiram na Bolsa de Valores de São Paulo 6%. A Comissão de Finanças e Tributação debateu alternativas para uma reforma tributária mais justa do ponto de vista social. A proposta apresentada em audiência pública tem como ponto central o fim da tributação sobre produtos e salários. A ideia defendida pelo economista Newton Marques na audiência pública realizada na Comissão de Finanças e Tributação é de um imposto único sobre movimentação financeira. Esse novo tributo substituiria a maioria daqueles existentes e que incidem sobre a produção e os salários. No modelo apresentado, o chamado IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira, teria inicialmente uma alíquota de 4%, que seria gradualmente reduzida a 2,5%. O imposto sobre as importações permaneceria como as alíquotas atuais. E o imposto de renda seria substituído pelo ajuste anual de renda para pessoas físicas e jurídicas. Seria uma tabela progressiva com maior número de faixas que atualmente. A partir do momento que você não tem o imposto sobre a folha de pagamento, isso acaba reduzindo bastante. Então os empresários vão admitir mais gente. O secretário de Fazenda do Distrito Federal concorda que é preciso simplificar, mas antes defende um novo pacto federativo. Não há nenhuma possibilidade dos estados e dos municípios continuarem com o volume de tributos que ficaram à mão da União. A União já teve 50%, já ela tem quase 70% dos tributos. Vai ter que haver um grande pacto federativo antes de decidir qual tipo de imposto que a gente vai ter ao final. Para o deputado Isalci, autor do requerimento para a realização da audiência pública, é fundamental que o governo federal coloque a reforma tributária como uma pauta urgente, já que o sistema atual está esgotado. Alguns que não querem perder e aqueles que não têm querem aumentar a arrecadação. Então a gente precisa agora chegar no consenso, discutir a questão do pacto federativo, que é fundamental. Na Comissão de Trabalho, o debate foi sobre propostas de alteração na CLT, a consolidação das leis do trabalho. O objetivo dos projetos em debate é criar as condições para normatizar os dissídios, os acordos e as convenções coletivas, para possibilitar que estas negociações
realizadas diretamente entre trabalhadores e patrões, tenham validade jurídica. A audiência desta terça-feira contou com a participação de representantes de centrais sindicais, de empresas e da Justiça do Trabalho. Esse projeto não tem nada a ver com a crise eventual que nós estamos passando. Tem a ver com a eficientização das relações de trabalho, tem a ver com o aprimoramento das relações de trabalho, para que você, com seu sindicato e seu patrão, possam chegar a um acordo de como melhor produzir para o Brasil e para vocês mesmos. No entanto, a representante da Central Única dos Trabalhadores se posicionou contra o projeto. A maioria dos trabalhadores brasileiros não tem filiação a nenhum sindicato, então está totalmente desprotegido. Então, ao fazer a negociação, o patrão vai propor um rebaixamento do seu direito e, para garantir aquele emprego, o trabalhador, de forma fragilizada, vai realmente aceitar. E no momento de crise desse que nós estamos vivendo, principalmente. O representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras é favorável ao projeto e destacou a necessidade de segurança jurídica. A garantia do que for negociado seja cumprido por ambas as partes. Cada direito que eventualmente for flexibilizado, o empresariado tem que oferecer uma vantagem compensatória que os sindicatos entendam. Isso é que preserva o patrimônio jurídico do trabalhador. Não se pode o Congresso Nacional ficar simplesmente omisso diante de um quadro de 11 milhões de desempregados e que tende até a se agravar se não for tomadas medidas. Na semana que passou, aconteceu aqui na Câmara o Seminário Internacional da Primeira Infância. Durante 3 dias, parlamentares e especialistas analisaram sugestões para que as novas leis voltadas para os cuidados de crianças de 0 a 6 anos de idade sejam implementadas de forma rápida e abrangente no país. O ministro do Desenvolvimento Social anunciou no seminário que o governo deve iniciar em agosto um programa de estímulo para crianças na primeira infância. No seminário, especialistas e parlamentares analisaram a aplicação adequada do Marco Legal da Primeira Infância, aprovado em março. A norma assegura às mulheres acesso a programas de planejamento reprodutivo e atenção humanizada no Sistema Único de Saúde. A lei determina que as gestantes e as famílias com crianças na primeira infância recebam orientação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento materno e educação sem uso de castigos físicos. Uma das inovações é a ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias para os trabalhadores de empresas inscritas no programa Empresa Cidadã. Para os especialistas que vieram ao seminário, a ampliação da licença é uma política de baixo custo, que traz enormes benefícios. Melhora o desenvolvimento de crianças na infância, as crianças têm um aproveitamento escolar melhor, na adolescência se envolve menos com drogas. O Brasil não pode, de modo nenhum, deixar ou perder de vista esta questão da união entre os pais. Fazer com que a criança nasça no lar, onde esse lar possa ter essas figuras e que essas figuras possam acompanhar os primeiros dias de nascimento. Pediatras e pesquisadores também defenderam que se acompanhe cada vez mais o desenvolvimento dos pequenos. A caderneta de vacinação é um desses importantes instrumentos para acompanhar o desenvolvimento na primeira infância. Reúne informações sobre a criança e traz dicas de cuidados nessa fase da vida. É um documento tão importante que o Ministério da Saúde vai ampliar essas informações da caderneta. A gente está trazendo um texto sobre consumo e também sobre a exposição da criança à tecnologia de forma precoce e com muito tempo de exposição à televisão, a jogos, na internet. Os parlamentares apontaram os maiores desafios que se enfrenta para fazer a lei ser respeitada de maneira rápida e em grande escala. O número de creches no país é suficiente? Como é que estão essas unidades? Elas são espaços maravilhosos fisicamente? Como é que está a formação dos profissionais que cuidam dessas crianças na principal fase da vida delas? Em agosto, o Ministério do Desenvolvimento Social deve lançar um programa para implementar a lei a partir do cadastro do Bolsa Família. Nós queremos que até 2018 todas as crianças brasileiras, filhas das famílias mais pobres, estejam participando de programas, sejam atores, os pais principalmente, sejam os protagonistas de programas de desenvolvimento infantil. No estado do Rio de Janeiro foi realizada a tradicional Flip, Festa Literária Internacional de Paraty.
uma das mais importantes do país. O relator do Fundo Nacional Pro Leitura, deputado Rafael Mota, esteve por lá e participou de um debate sobre o uso desses recursos. O fundo pretende facilitar o acesso aos livros e está em discussão aqui nas comissões da Câmara. A repórter Cláudia Lemos acompanhou. Há 14 anos, Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, se transformou no destino de quem gosta de livros. A cada mês de julho, a cidade colonial recebe a Flip, festa literária que reúne leitores para ver e ouvir de perto seus autores preferidos. O sucesso da festa indica que o brasileiro está lendo mais. Em média, quase 5 livros por ano, incluindo livros escolares. O número de leitores no país vem crescendo. Em 2011, eram 46% da população. E em 2016, são 52%. Ou seja, metade dos brasileiros já lê com alguma frequência. E a outra metade? O brasileiro lê muito ou lê pouco? Eu acho que ele deveria ler mais. Os pais têm que incentivar também, né? Essa coisa de você deixar a educação para a escola, né? A educação vem de casa. Você tem que incentivar seu filho à leitura. Eu acho que as escolas pararam de mandar ler um livro por mês, os pais pararam de cobrar que lesse jornal e a criança ficou muito perdida com a internet, tablet, tem tanta informação virtual que se largou o livro de lado, que é uma pena. Eu acho que pela população lê muito pouco e um dos motivos eu acredito que seja muito caro os livros. Aumentar o número de leitores no Brasil é o objetivo do Fundo Nacional Pro Leitura. O projeto já foi aprovado pelo Senado e está sendo analisado na Comissão de Educação da Câmara. O relator veio a Paraty discutir a proposta com quem atua no setor. O debate animou a Câmara Municipal de Paraty, bem no espírito da festa. Os principais pontos da proposta foram apresentados. Os recursos viriam do Tesouro Nacional e de doações. Seria criado um conselho para decidir quais projetos seriam aprovados e para avaliar a aplicação do dinheiro. As iniciativas poderiam ser de incentivo à produção literária, ao mercado editorial e à formação dos chamados mediadores, que são professores e bibliotecários. Na visão dos debatedores, criar o gosto pela leitura é o mais importante. Por isso, o fundo deve servir para garantir tanto a estrutura como a formação dos mediadores. A gente tem que ter um projeto contínuo de investimento em educação e cultura. Não é só acervo, não é só a construção da biblioteca em si, mas são as pessoas que trabalham lá, são os projetos que estão envolvidos, a maneira que você tem de atrair a comunidade para estar presente. Esse fundo, ele vem auxiliar o trabalho que já é desenvolvido dentro dessas bibliotecas, que na sua maioria estão em localidades onde o Estado não tem atuação, não tem braço para chegar ainda. Então o fundo ele vem auxiliar o trabalho e garantir a sustentabilidade desses espaços, dessas bibliotecas. Foram pontos que foram discutidos, certamente haverão de estar na nossa relatoria e a Comissão de Educação será parceira na aprovação desse nosso projeto. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau. Estarei participando do 32º Congresso Nacional da Renovação Carismática Católica, que acontecerá na cidade de Aparecida, estado de São Paulo. Esse congresso reúne membros do movimento da Renovação Carismática Católica do Brasil todo, inclusive do meu estado do Paraná, que também estarão presentes diversas caravanas se encontrando na cidade de Aparecida. O 32º Congresso Nacional da RCC, ele vem com o tema Eterna é a Sua Misericórdia.